Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa de Botequim, o programa que eu realizo toda sexta-feira aqui no Bar Dallos Comida e Arte, no Centro Histórico de Natal, sempre entrevistando alguém que faz parte da política, das artes, enfim, que ajuda o Rio Grande do Norte a crescer, a se desenvolver. E como anunciado no programa de hoje, eu tenho a honra de conversar com o advogado, procurador do Estado e vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, do PCdoB, que está aqui agora, quem vou saudar. Boa tarde, vice-governador, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Cefas. Vou cumprimentar aqui também a Aglio e a Nana, né, e a Raquel, que fazem parte da sua equipe aí, e a todos os internautas que fazem a audiência. Perfeito, uma honra tê-lo aqui, obrigado ao amigo, obrigado à assessoria que conseguiu viabilizar. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas. Quem quiser assistir no Bar Dallos pode vir. O Bar Dallos o programa é justamente um bar em funcionamento. Quem quiser fazer perguntas aqui do vice-governador pode fazer, dentro do possível. Você que está assistindo em casa, no meu Facebook, no Facebook do vice-governador ou em qualquer outra mídia, pode fazer perguntas aqui, faça perguntas, comentários, dicas, sugestões. Lembrando que o programa tem o apoio da Dule Sindicato, a Noreg, Sindipetro, Sinsp, Francisca Seguros e Saiba Mais. Um grande abraço para todos os apoiadores e um grande abraço para quem está nos assistindo. Vice-governador, vamos conversar bastante coisa. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre partido, assuntos que eu sei que o senhor gosta, falar sobre gestão também. Mas eu queria começar, como é uma tradição do programa, sempre com a curiosidade de como a pessoa chegou à profissão, à vocação que exerce hoje. Como é que era o jovem Antenor Roberto? O senhor já tinha uma vocação para direito? O senhor já pensava em política quando era pré-adolescente, jovem? Como começou tudo, Antenor? Na verdade, eu sou natural de Currais Novos. Então, tive o privilégio de ter aquela infância, toda aquela felicidade do interior, né? Então, muita calçada, muita rua. Fui aluno em Currais Novos da escola Jesus Menino e depois do Instituto Vivaldo Pereira. Então, eu sempre fui uma pessoa de interagir muito na sala de aula e também com os professores. Mas a parte, digamos, da política mesmo, isso já foi no segundo grau. Depois que eu vim morar em Natal, eu fiz aqui, concluí o meu primeiro grau, eu concluí na Escola Sebastião Fernandes. Também foi uma experiência muito boa. Aí, quando eu participo de experiências de júri, simulados na escola, lá no Sebastião Fernandes, nós éramos a chamada escola modelo aqui, Complexo Escolar Sebastião Fernandes. Era o Sebastião Fernandes, precedido do Manel Dantas e do Jerônimo Gueiros. Eu fui da primeira turma concluinte. E então ali eu tive os primeiros estalos, digamos, dessa experiência de júri simulados, né? E depois eu mudei porque eu fui para um curso de técnico na área de geologia. Fui para o Anísio Teixeira, mas depois migrei logo para a Escola Técnica Federal. Foi outra experiência extraordinária. E foi na Escola Técnica Federal, fazendo curso de geologia, que eu tive contato com a teoria da política. Nós tínhamos uma disciplina chamada Orientação Educacional. E eu me lembro como se fosse hoje, a professora Eva, recentemente eu encontrei ela, relembrando isso. Foi até num ato da candidatura de Júlia Arruda, que ela tem relação, inclusive, de parentesca. E você lembra que você foi uma pessoa que nos ajudou a despertar para a política, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar em luta de classe, então tinha esses conceitos. Então a professora Eva foi muito importante nesse sentido. E aí nós já tivemos, no final do curso de geologia, alguns conflitos que me fizeram liderar o movimento reivindicatório com relação ao professor. E quando eu cheguei na universidade, eu fui direto para o curso de Direito. Mas antes eu tinha ido estagiar na Mina Brejuí, em Currais Novos, quando eu terminei o curso de Geologia. Natural de Currais Novos, eu voltei a Currais Novos na condição dessa vez de estagiário da Mina Brejuí. Foi uma experiência também muito boa, onde eu pude ver também exatamente aquela relação da exploração do trabalho, né, da Mina Brejuí. Então ali também aguçou mais minha consciência política. E quando cheguei para fazer o vestibular, fiz em geologia. E ficamos aí 2 anos, foi quando eu encontrei um personagem importantíssimo dessa época da geologia, que é essa turma que frequenta, acho que aqui eu já frequentou o Bar Dallos, Cristian Lira de Vasconcelos. Sim, sim. Aí teve a figura ícone de Glênio Sá, certo? Que estava chegando daquele período da transição, da anistia, já estava como aluno da universidade, da organização do movimento estudantil. Então, meus primeiros contatos do movimento estudantil foi no Centro de Exatas, onde funcionava os cursos de geologia, matemática, física, química. Mas eu fiquei ali, eu tinha muita dificuldade nessas matérias mais de cálculo e terminei jogando a toalha e fui fazer vestibular para Direito. Então voltei para aquele primeiro
É aquele primeiro estalo que eu tive lá atrás de Sebastião Fernandes, e também eu tinha familiares que influenciaram. Já tinha pessoas da minha família que eram advogados, o primo Boneses, tinha também tio-avô Antônio Soares, que tinha sido professor da universidade, o próprio meu bisavô era desembargador Antônio Soares, então terminou que esse ambiente de ter advogados na família me fez ver que eu procuraria essa área. E aí, quando eu cheguei no curso de Direito, já cheguei exatamente, digamos, com essa vocação, e conheci o pessoal da Viração, que era o pessoal... Naquela época, como era clandestino os partidos, a gente funcionava em correntes políticas. Então, o PCdoB chamava-se Viração dentro da universidade. Para situar, foi mais ou menos... Aí nós já estamos... Eu terminei, estagiei em 79, sim. Em 80 eu entrei em Geologia, fiquei 80, 81, e em 82 eu entrei no curso de Direito. E aí no curso de Direito eu já entrei bem metido. Porque... Ainda estávamos em ditadura militar. Sim, aí eu tinha participado da campanha da anistia. Em 82, no curso de Direito, eu já meti a cara para disputar a presidência do Centro Acadêmico de Direito. E ganhamos a eleição por 4 votos. Que era uma outra corrente que teve até aqui com você, Alexandre Mota, não foi que você me disse? Sim. Alexandre representava uma corrente que era a Voz da Unidade, sim. Que era o Partidão. Aí eu era da Viração, que era o pessoal do PCdoB. Aí a turma do PT tinha também nomes, as correntes tinham seus nomes dentro do movimento estudantil. Então, foi uma experiência muito, muito interessante. Nós ganhamos a eleição por 4 votos. E aí eu conheci todas essas lideranças, algumas você já entrevistou, como eu falei. Foram meus contemporâneos, além de Cristian, Ceissa Fraga, Carlos Albérico, Carlos Nascimento. Aí no curso de Direito a gente praticamente fundou essa corrente. Aí quando eu fiz as grandes amizades, Marcos Dionísio, de saudosa memória, foi meu camarada, amigo e irmão, que nós perdemos. Hoje mesmo me emocionei lá, que eu estava em Alcaçuz, numa atividade de formação. Lá os nossos privados de liberdade fizeram cursos à distância e estavam recebendo certificado, acompanhado de 2 juízes federais. E um desses juízes federais, que era o Walter Nunes, era grande amigo de Marcos Dionísio. Então, nós ficamos com esse tema. Toda vez que a gente se encontra, a gente se emociona um pouco, porque o tema é segurança pública, e tem tudo a ver com o Marcos. Sim. E o curioso com o Walter, fazendo com o movimento estudantil, é que naquela época eu logo também parti para disputar a presidência do DCE. E de novo, lá fomos nós disputar a presidência do DCE, perdi uma eleição. E na outra que eu ganhei por 4 votos de novo. Então, o número 4. 4 Exatamente. Então, 2 eleições, a do Centro Acadêmico. 4 votos. E depois de perder essa do DCE, porque eu tive 2 experiências do DCE. Numa chapa de consenso, que Cristian era o presidente, eu entrei como vice-diretor de áreas de aplicados. Mas aí depois eu disputei a presidência perdendo, e depois disputei e ganhei com 4 votos. E numa desses momentos aí da redemocratização, eu vivi experiências boas. Por exemplo, no Centro Acadêmico, eu tive a oportunidade de organizar seminários e preparações para a discussão da Constituinte de 88. Então nós trouxemos aqui nomes importantes do direito naquela questão do papel da Constituinte, das pautas. Me lembro Luiz Eduardo Grinaldo, que era uma referência para a gente naquele momento. O próprio Michel Temer, antes de se tornar o golpista, era um homem de larga tradição constitucionalista. Sim, sim. Então, nós trouxemos ele também como professor, que tinha escrito livro, desaprendeu o que escreveu, mas estava lá naquela época realmente como acadêmico, os livros dele. E teve um episódio que me fez relembrar com o Walter Nunes, hoje eu estava dizendo a ele, que a morte de Godard aconteceu essa semana. Sim. E com a morte do cineasta Godard, eu fiz uma publicação relembrando que eu era exatamente presidente do DCE quando nós fizemos a exibição do Je vous salue Marie. Nossa, que foi um filme proibido, né? Proibido ser censurado, e por causa disso, eu e a Ceissa Fraga, que era a diretora, ela era da Química, que era a diretora da nossa diretoria, nós fomos conduzidos à Polícia Federal. E o que é importante que eu falei em todos esses personagens que se encontraram, ele hoje juiz federal, é que o pai de Walter, Dr. Walter Nunes, foi o meu advogado nessa causa, né? Claro que depois não prosperou a ação penal, graças ao nosso advogado. Então, são essas assim, as questões. Foi a campanha das diretas que nós fizemos. E eu ainda tive outro momento importante na gestão do DCE, que foi a conquista da eleição direta para reitor. Então, foi a primeira vez que nós tivemos eleição direta para reitor. E eu, como liderança estudantil, apoiei na época, a nossa candidata foi Justina Iva.
Nós ganhamos entre os alunos, mas perdíamos, porque era uma eleição de peso, o voto do professor e do servidor, que desequilibrava. Então foi a experiência da campanha de Justina, a campanha de eleição direta para reitor foi uma conquista. Nós fizemos um novo estatuto da universidade. Nessa época a gente tem pessoas extraordinárias, como Marília, que era presidente da Associação dos Docentes. Então, assim, era uma vanguarda. Naquela época, para a gente, mais tarde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a conjuntura hoje, é um contraponto. Quer dizer, você vivia a redemocratização, o centro da bandeira era a democracia, todos tinham divergências de corrente, entendeu? Mas se unificavam em torno da pauta democrática, ninguém tinha esses ataques, esses ódios, né? essa desconstrução das pessoas. Você tinha o debate das ideias na universidade, que eram muito fortes. O movimento dos professores já nascia também muito forte, dos servidores. Então a gente se unia, movimento dos estudantes, servidores e professores. Então dava esse ambiente. E nós tivemos também uma oportunidade boa para fazer tanto a eleição direta para reitor como o Estatuto Novo, porque o reitor da época em que eu fui o presidente era Genibaldo Barros, meu conterrâneo de Currais Novos. Claro que a gente tem a diversidade do fato de eu ser líder estudante e ele ser reitor, mas era um político liberal, ele não era um homem reacionário, como a gente pode ter visto em outros momentos de gestão das universidades, sobretudo durante o período da ditadura mesmo militar propriamente dita, em que você desconstituía as autoridades legítimas e botava interventores dentro das universidades. Então, eu me lembro que uma vez até a mulher de Genibaldo brincando comigo disse: se acontecer alguma coisa com meu marido, eu vou fazer isso e aquilo com você e tal. Uma vez ela me disse brincando. E hoje é curioso que nós somos até bem quase vizinhos ali de casa na praia de Pirangi, veranista. E eu passei a ter me afeiçoei muito a Genibaldo, que foi o reitor dos conflitos que eu tinha como legislativo, porque depois eu me tornei servidor do Tribunal de Contas do Estado, ele sendo o presidente do Tribunal de Contas. Então eu também, muito rapidamente, entrei nessa questão do trabalho, né? Mesmo já estudante, eu me tornei servidor do Tribunal de Contas. Como é que Pronto, então deixa essa deixa direito, exatamente. Então entrei no direito e tive minha primeira experiência estudando direito. Minha vida, eu sou muito feliz assim, porque eu reencontro as pessoas que eu não perdi o vínculo e mantenho um carinho. Por exemplo, quando eu falei do professor Genibaldo, né? Que a gente tem aquela diversidade, eu ser líder estudantil, ele reitor, mas nós nunca rompemos vínculo. Depois o irmão dele nos derrotou na eleição, o irmão dele não, o irmão de Diógenes da Cunha Lima, que tinha sido reitor no processo de intervenção, que esse foi quando a gente fez o confronto com ele na ocupação da reitoria. Então, quando teve a ocupação da reitoria, o nosso confronto era com Diógenes, que era um tipo, claro, na época mais conservador, mas hoje é esse intelectual que circula com a gente, da Academia de Letras, que a gente tem ótimas relações. Aí eu quero o mundo. A filha dele, Leila, é minha colega de procuradoria. Eu quero mal bem ela, mal bem comigo. Então voltei até por outros caminhos e me aproximei de Diógenes, aproximação que eu não tinha na época que ele era reitor. O irmão dele, Daladier, mesmo a gente ganhando, perdendo a eleição para ele se elegeu reitor, mas eu continuei com o assento dos colegiados e eu me lembro que ele dizia: Antenor, eu vou querer ter um advogado como você, ele brincava, dizia comigo. Então ficamos também com bons vínculos com o Daladier. Então eu nunca confundi as coisas da militância para criar ódio das pessoas, raiva das pessoas, tem esse tipo. Então eu sempre tinha aquelas divergências, mas eu conseguia manter relações humanas, amistosas. Então essas figuras todas que eu falei, apesar dos conflitos históricos que nós tivemos de embate de estudante com gestão, eu relembro. E os encontros que eu tive, né? Porque com Diógenes, foi a filha dele, se tornou minha colega procuradora, é a presidente da nossa associação, tenho o maior carinho por ela. Depois, falei desse caso do próprio Daladier, e no estágio, o meu primeiro estágio no curso de Direito foi com Joventina Simões, que hoje é a presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Isso, e também da ACLA, Associação de Academia de Letras de Ceará-Mirim. Exatamente, e que Pedro Simões, o irmão dela... Que também partiu cedo. Foi meu professor da universidade, antes de falecer, inclusive, se filiou ao PCdoB. Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida sempre no sentido mais de agregar, de juntar. Isso eu sou muito feliz por isso. Então, Joventina foi um reencontro. Ontem mesmo eu estive representando o governo na solenidade dos novos sócios e foi mais um reencontro com Joventina Simões, que eu chamo Jojó. Então, a minha vida foi mais nesse sentido e o direito ficou nesse contexto. Mas também, pela minha militância com a esquerda e por esses conceitos que eu tive de luta de classe, logo que eu terminei o curso de Direito, minha primeira experiência como advogado, eu mantive meu vínculo público que eu tinha, e não havia incompatibilidade, mas eu fui advogar para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceará-Mirim.
Então, eu terminei meu curso mais ou menos... Eu terminei meu curso, eu deveria ter terminado meu curso, digamos, em 85, 86. Mas as greves iam alterando o calendário eleitoral do DCE. E aí a gente via no volume, a minha gestão, a nossa gestão, melhor dizendo, que é um grupo que... Nós fizemos um festival de música e poesia, que nós trouxemos a Joyce para abrir esse festival, para você ter ideia. Nossa. Clara, né? Aquela música. Fez muito sucesso. Pois é. Trouxemos... nós trouxemos o nosso maranhense do Carcará, João do Vale. Não foi? Lembra dele? Nós trouxemos personagens como ele. Trouxemos o Carlinhos Lira para retomar a Bossa Nova. Então, nossa gestão, nós modernizamos muito a concepção do movimento estudantil. Era política, mas tinha muita cultura. Aquele barzinho do DCE sempre uma efervescência muito grande. Outro encontro. Recentemente fui participar de uma atividade da Associação de Bares e Restaurantes. Lá estava Max, que é consultor da... Max Fonseca. E eu disse, vocês não sabem, mas o primeiro bar... A primeira experiência que Max Fonseca tem com bar e restaurante foi no bar do DCE. O barzinho do DCE que fez a gestão lá. Então, essas ligações foram surgindo. Agora mesmo outro link, o Max. Então, pela esquerda, eu fui para essa questão do sindicalismo, né, de assessorar. E foi uma experiência fantástica, porque eu vi exatamente compreender aquela exploração dos canavieiros, a questão dos acordos coletivos. Então, eu tive essa relação com a FETARNE, Zé Rodrigues, que até hoje está aí ainda, é um dos ícones do nosso movimento. E toda aquela geração da FETARNE antiga, Socorro, que foi assessora e nossa professora na universidade. Então, eu tive sempre muito esse privilégio de conviver com essas pessoas. Então, o direito para mim ficou na área pública, até eu sendo servidor do Tribunal de Contas por 17 anos. E depois, o direito foi como advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Bom, aí depois eu deixo para você como é que eu cheguei na Procuradoria, mas só no Tribunal de Contas foram 17 anos. Então, deixo você mais à vontade aí para outras perguntas que você queira fazer. Vou fazer pergunta de como o senhor entrou na Procuradoria. Senhor não. Você... Opa, já temos perguntas aqui? E já temos bastante perguntas. Jailson Damasceno, boa tarde, Cefas e vice-governador Antenor. Boa tarde, Jailson. Raquel Lucena, nossa produtora, boa tarde. Um abraço, equipe. Estou em outro fomento. E a própria Raquel diz, Christian Vasconcelos é um ser humano incrível. E é mesmo, Christian é sensacional. O presidente desse é um grande líder. Um abraço para Christian. Camarada Leto Xavier, foi candidato lá em Panamirim, né? Governador. Show. Valeu, Leto. Muito bom ter sua... Acho que Leto já foi filiado também ao PCdoB. Acho que Panamirim, eu acho que foi. Mas hoje ele está em outro partido. Está em outro partido, já entrevistei Leto é uma figura. Grande abraço, Leto. Lucinete Araújo, que sempre está aqui acompanhando em loco. Excelente programa com o nosso vice-governador Antenor, que tem uma atuação muito importante na gestão. Estão todos de parabéns. Estão todos no estado de parabéns. Obrigado, Lucinete. Na próxima venha pessoalmente. Mirabô Dantas, músico de Areia Branca, que já foi entrevistado aqui. Um abraço aí, Mirabô. Um abraço, Cefas e vice-governador Antenor. Muito obrigado, Mirabô, grande Mira. Antenor, a gente vai chegar na Procuradoria, mas a minha curiosidade é saber como é que estava a militância política, como é que estavam as leituras políticas nesse período. Você continuava lendo Marx, Lenin, Trotsky? Na verdade é o seguinte, o meu partido... Como é que era a sua formação? O meu partido, o PCdoB, ele sempre teve a questão da Escola Nacional do Partido. Sim. Então, mesmo estudante, além dos congressos da UNE, Encontro Nacional de Estudantes de Direito, eu ia, digamos, a cada 2 anos eu ia para esses cursos de formação do PCdoB lá em São Paulo, na escola que nós tínhamos. Sim. Me lembro que teve um que foi até em Itapecerica da Serra, frio, muito frio o local. E então a gente era muito habituado a ler textos, esses cursos eram muito interessantes, porque eu li os clássicos, mas também tinha a leitura da conjuntura e a gente ficava sempre muito atualizado. Ou seja, o movimento estudantil dos anos 80 era um movimento estudantil de muito conteúdo, porque não só os militantes do PCdoB, os do Partidão, os do PT, todos liam muito e tinham muita formação política, muita capacitação. Então, a luta de ideias era muito forte. Então, não havia desconstrução das pessoas, existia sempre os embates das ideias, né? Um chamava a gente de reformista, a gente chamava eles de trotskistas. Então, assim, eram, mas assim, sem desconstruir as pessoas, era sempre
o debate das ideias. E essa foi a minha formação política. Mas só que ainda no Tribunal de Contas eu comecei a querer mudar. Eu casei, minha mulher também da área jurídica, mas antes ela já era formada em serviço social. Então eu acompanhei no casamento, minha primeira fase, a minha mulher como assistente social. Mas ela chegou aqui e foi fazer direito. Sim. E depois se tornou Luiz Eugênia. Depois ela se tornou uma mulher inteligentíssima, muito capaz. Depois se tornou aqui e começou a fazer concurso para juiz do trabalho. Então ela passou em vários estados e eu fui morar com ela um tempo no Pará. Mas antes disso, voltando, logo que eu saí da faculdade também, eu me atrasei. Por que eu me atrasei de sair da faculdade? Porque eu, mesmo tendo condições de terminar o meu curso de Direito, essa minha gestão, que eu dei alguns exemplos, ela vinha com tanto vigor, porque havia uma tradição no movimento estudantil. Sim. Ninguém conseguia fazer o sucessor. Então, dessa vez, nossa gestão embalou e eu ia fazer o sucessor. Na época, nós escalamos para ser o sucessor nosso, Márcio Luiz Diógenes, promotor de justiça já aposentado. Então, era no curso de Direito, a gente estava muito forte. Aí, o que aconteceu? A oposição se juntou e adiou a eleição. E meu curso terminava. Então, o que eu fiz? O candidato que eu tinha já não tinha mais, porque ele também já tinha outro projeto de vida. Sim. Eu tive que fazer outro vestibular. Aí fiz vestibular para Ciências Sociais. Terminei Direito, voltei pelo curso de Ciências Sociais para poder conduzir a minha sucessão. Sim. Mas aí a oposição já tinha conseguido me desarticular um pouco, desarticular a corrente nossa, a viração, e nós terminamos perdendo a eleição. Por 4 votos também? Não, foi por mais dessa vez. Terminamos perdendo a eleição. Eu acho que eu perdi essa eleição, se eu não me engano, para Ion, que eu quero muito. Pronto, Ion foi outro reencontro, Ion Mascarenhas, médico, infectologista. Isso. Eu acho que eu perdi essa eleição para Ion, se eu não me engano. Eu não sou de memória assim, eu tenho às vezes esses claros, mas Ion hoje é uma pessoa que eu tenho maior afeição, está conosco na campanha eleitoral agora, me ajudando até com a candidatura nossa de federal, Patrícia Santiago, então, que é a 6510 federal. Então é uma pessoa muito, porque tem a Júlia Arruda, que é deputada estadual 65700, eu estou até com o broche dela aqui, né? Que eu não sou candidato, não sou candidato, me tornei militante de voto, né? Apoio, claro, a governadora, nosso Lula, e temos o senador que é o Carlos, então a gente tem a chapa completa aí. Aí o que aconteceu nesse desarranjo da sucessão minha, que eu tive que fazer ciências sociais? Comecei a ser candidato às eleições. Sim. Então, em 1990, o partido estava com um projeto de eleição, porque até então todas as nossas experiências eram de redemocratização. Nós apoiamos Garibaldi, foi a redemocratização da prefeitura, sim, apoiamos a frente com o MDB, aí o PT tinha divergência nisso, mas finalmente nós nos encontramos com o PT eleitoralmente na redemocratização, sim, com a candidatura de Salomão Gugel ao governo do Estado. Sim. E o nosso querido camarada e saudoso Glênio Sá, que Glênio é exatamente o herói da guerrilha do Araguaia, que é a família dele do Ceará, mas ele se estabeleceu aqui. Sim. E junto com Alírio Guerra, aqui a Manuela, que é a minha assistente, é filha de Alírio Guerra. Sim. Certo? Que são os dois principais líderes da reorganização, sim, do PCdoB aqui, junto com o Walter Bossal, Sábio Hackett, mas, digamos, Glênio e Alírio eram exatamente a raiz, sim, ideológica, os firmes, etc. Tal. E em 90 é quando vai acontecer uma tragédia com o PCdoB, e eu estou no meio dessa tragédia, porque a gente lança uma chapa ao lado de Salomão candidato ao governo, o PCdoB indica Glênio como candidato ao Senado, sim, e Alírio Guerra, candidato a deputado estadual, e eu, candidato a deputado federal. Sim. Foi minha primeira experiência. Só que dia 26 de julho de 1990, em plena campanha, acontece uma tragédia. Como minha família é de Currais Novos, eu sou natural de lá, nós migramos para os festejos da festa de Santana e meus pais se deslocam também para a cidade de Currais Novos. Meus avós maternos ainda vivos, residindo lá. Então nós ficamos na casa deles. Então o que é que eu fiz? Eu me desloquei com Salomão, para o comício Salomão à noite em Currais Novos, dia 25, sim, porque no dia 26 era a procissão, e ele ia seguir, acho que para Caicó, já para outra programação. E eu iria voltar com as candidaturas do PCdoB, com a Alírio, no caso, para a cidade de Jaçanã, onde estava aprazada uma reunião. Sim. E aí acontece uma tragédia. E o que é curioso, nós fazíamos campanha para não ser. Nossa sede era aqui pertinho, na rua do Banespa, mas nós já ocupamos a sede onde hoje, foi o Cinema Nordeste, e hoje tem essa loja aí. Sim. Mas o PCdoB sempre esteve aqui no miolo. Sim. Tivemos na Deodoro, mas no acidente a nossa sede era aqui, exatamente nessa rua do Banespa, quando você entra. Isso. Me foge o nome da rua. Onde tinha até um sapateiro clássico nessa rua aí, que exatamente o sapateiro que conhecia a história dos heróis de 35 e que tinha no sapateiro a referência, o Praxedes, né?
Então, o que acontece? Aí nós dormimos na cidade, do comício 25, e dia 26, isso tudo depois a família me conta. Ora, a gente andava de Fusquinha, fazia campanha no Fusquinha. Eu tinha um Fusquinha e Alírio Guerra tinha outro Fusquinha. A viagem anterior, a gente fez no Fusquinha de Alírio. E aí essa foi no meu Fusquinha. E por que trocamos o Fusquinha? E Alírio foi dirigindo. Alírio era muito metódico. Claro que ele não confiava na minha experiência, que eu era muito mais jovem que ele. Ele tinha mais tempo de... E eu realmente aprendi a dirigir tardio. Eu já aprendi a dirigir com 30 anos. Um pouquinho antes de 30, porque quando eu tive esse acidente, eu tinha exatamente 30 anos, quando eu fui candidato a deputado federal. E o que acontece? Então Alírio disse, não, Antenor, essa viagem agora vai no meu, porque a lanternagem do seu carro é melhor, mas o motor do meu Fusquinha é melhor. Então trocamos e ele foi dirigindo. O que aconteceu? Na volta desse dia 26, meus pais me contaram, o carro deu uma pane, foi para a oficina, então nós atrasamos o horário de deslocamento nosso. E aí aconteceu uma tragédia em Jaçanã, que foi quando um Opala nos pegou de frente. A filha de Glênio até desenvolve um estudo, uma pesquisa, fez um trabalho explorando a ideia de que pode não ter sido um acidente, mas algum atentado, alguma coisa assim. Então está em aberto essa discussão, mas ela se documentou bastante, produziu um documentário, foi até premiada com esse documentário, nossa querida Jana Sá, que hoje trabalha assessorando a nossa governadora. Que já foi candidata também, afiliada ao PCdoB. E foi candidata tem uma militância política. Foi candidata a suplente, inclusive, ao Senado, exatamente, né? E é uma menina genial, muito inteligente, Jana. Então, a vida também teve essa cara. Então, minha primeira experiência foi um trauma. O que é que acontece com essas mortes? Nós perdemos as duas principais lideranças, o PCdoB vai ter uma enorme dificuldade para se recompor. Sim. E você vê que a Eveline, a viúva, mãe de Emanuela, que está aqui conosco, sequer teve luto. Imediatamente o partido proclamou ela, viúva, candidata a deputada estadual no lugar de Alírio Guerra. Então a Eveline não teve direito nem ao luto em família, né? Foi um sofrimento muito grande. Eu passei um ano para me recuperar desse acidente, entre cama, cadeira de roda, muleta, foi exatamente um ano para eu poder pisar no chão, porque eu tive uma fratura, até hoje eu tenho aqui uma placa com 17 parafusos nessa perna. E eu fiquei inconsciente durante muitos dias, então eu só fui saber da morte deles muitos dias depois, né, do acontecido, quando eu sou despertado no hospital depois de cirurgia, então foi um choque muito grande. E aí, o que acontece? Nas condições que o partido estava, eu ainda fiz campanha de muleta, alguns dias, porque quando eu estava de muleta era o final da campanha, então eles queriam que a gente fizesse alguma atividade. Eu ainda fiz aqui em Natal, subia, eu me lembro de muleta, eles me botavam em cima das caminhonetas, então é aquele voluntarismo que a gente tem, né, da juventude e do compromisso com o partido naquele momento. Então, tive muita solidariedade. Na época eu tive mais de 5 mil votos, acho, para deputado federal. Houve muita solidariedade em torno do partido, de nós. E a Eveline também fez uma bela campanha, ficamos na suplência com o nome dela. Mas foi difícil o partido se recompor. E aí eu tive que, mesmo ainda de muletas, assumir a presidência do partido naquele momento. Então aí eu vou me tornar dirigente do partido. E o partido vai se meter em coisas assim, as nossas divergências com o PT vão continuar do ponto de vista... o partido sempre esteve muito unido com o PT na questão mais estratégica do tipo de país, de nação, de você ter uma sociedade democrática, com inclusão social, numa perspectiva socialista, mas o problema era o caminhar. Então, na redemocratização, o PT tinha muita dificuldade de entender isso, hoje que ele pratica com muita facilidade, que é o arco de alianças amplas. Sim. Né? Hoje saiu do 8 para 80. Hoje a gente saiu de 8 para 80, digamos assim, né? Até bem amplo, nessa última campanha agora amplo. É do 8 para 80, então o pessoal às vezes fica sem entender. Mas... Natália Bonavides aqui nessa mesa criticou a aliança com o MDB, agora não, agora já mas tá o que tranquilo. Natália faz hoje, aqui naquele momento, era a tônica do PT. Nada de aliança com a burguesia, dizer e tal, e criticava muita gente, porque a gente fez a eleição do Garibaldi prefeito, participou desse governo de Garibaldi, que foi... depois fizemos do governo Geraldo Mello. E aí, o que é interessante nessa questão da redemocratização é que nós nos metemos a romper nessa disputa com as oligarquias com a figura política que vai mudar a história do Rio Grande do Norte nesse nosso campo e vai finalmente colar o PT e o PCdoB, que é Vilma de Faria, certo? Prefeita de Natal por várias vezes. Então, Vilma tem a sucessão dela. Ela não tinha um sucessor claro. E o PT tinha um candidato fortíssimo, que era Salomão Gugel. Sim. Que é esse da tragédia, quando foi candidato a governador antes. Isso. Foi quando aconteceu a tragédia com o nosso PCB.
Nós dissemos a Salomão naquele momento, Salomão, você, infelizmente, não vai poder continuar afiliado ao PT, porque o PT não vai deixar você fazer essa aliança com Vilma. Nessa época participava Valtz, de saudosa memória, conosco, do PSB, Justina Iva, tinha um pessoal do PSB. E aqui eu me lembro que Júnior Souto, naquela época, era uma direção importante, uma figura, foi o primeiro deputado do PT, uma figura política importantíssima. Eu sei que é o seguinte, Vilma não tinha uma alternativa dela, montada por ela. Exatamente. Então ela queria se apoiar em Salomão. Resultado, quando nós fizemos esse arco e que o PT rompeu no apagar das luzes, já fora do prazo, que Salomão não poderia ser candidato numa aliança com Vilma, sim, nós tivemos um gesto muito ousado, o PCdoB, porque nós continuamos a aliança com o PSB, com Vilma, e vamos lançar, e Aldo Tinoco é o secretário, vamos trazer Aldo, que era o vice, sim, tornamos Aldo candidato a prefeito, sim, porque a chapa era Salomão e Aldo. Aldo na vice ia simbolizar a presença de Vilma. Isso. Então o que é que a gente fez? Nós transformamos Aldo no candidato, porque quem conhece Aldo Tinoco, um técnico, então a gente contra Henrique Alves. Contra Henrique Alves, aquele ícone. Alves ainda vivo. Todo, ele foi uma disputa. Só quem viveu aquele momento para entender como ela foi importante, aquela disputa. E aí a gente lança Eveline a vice. E acontece a eleição, a gente ganha por menos de 1.000 votos a eleição. Então isso muda o paradigma. Sim. Eu me torno secretário da articulação, secretaria especial que tinha no gabinete, tinha um gabinete civil, que era Laurence, e eu tinha essa articulação. É uma secretaria de articulação especial, quando a gente foi discutir. Aí a gente trouxe um pessoal do PT nacional, que veio participar da gestão. A professora Livramento foi a nossa secretária da administração e do planejamento. Outra figura que eu mantenho hoje, vínculos muito bons, assim, de amizade, de afeto. A gente sempre se reencontra, é uma festa. Foi importantíssima a presença de Livramento. Então, tinha esse núcleo da esquerda no governo de Aldo, mas Aldo, paulatinamente, vai fazer esse movimento, se afastar da origem da eleição dela, aí vai fazendo alianças cada vez mais conservadoras e finalmente a gente rompe com Aldo, né? E ficamos fora do governo, mesmo Eveline continuou sendo vice, mas lá reclusa no gabinete de vice. Então foi outro momento muito desafiador para nós. Neste contexto, mais uma vez eu fui chamado a ser candidato. Sim. Você veja Vilma, fortíssima, mas Vilma não tinha conseguido fazer uma nominata forte do PSB. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse Rogério Marinho hoje, que é o adversário que nós precisamos derrotar, candidato ao Senado, que praticou essa representação. Rogério não tem nem origem. A origem de Rogério, você vai olhar que é liberal, dos marinhos, a presença. Mas o Rogério se associou ao liberalismo econômico, como se ele fosse um grande empresário, um homem de muitas posses e muito poder econômico, e foi ser um preposto deles. Certo? Foi ser um preposto, foi a opção que fez. E foi cria de Vilma. Não, exatamente. Cria de Vilma. Aí vem reforma através da reforma previdenciária. Mas lá atrás, Rogério, ao meu lado, integrou a lista de candidatos a vereador com Vilma. Ele acho que tinha ocupado até secretarias também. Então veja como Vilma, mesmo com aquele volume, ela não conseguiu montar uma foto nominata. Graça Mota, que era a assessora dela, secretária, também foi para essa lista. E eu fui o mais votado dessa lista. Aí você pergunta, e por que você não se elegeu vereador? Porque a nossa coligação, mesmo com esse povo de Vilma integrando a coligação, não fez número suficiente para o quociente eleitoral. Então eu fui mais votado, Aldo ganhou a eleição, Eveline vice, eu fui mais votado da lista de vereadores da nossa coligação, mas infelizmente não tivemos o quociente eleitoral. Então, se for as minhas... Então, depois dessas duas experiências eleitorais, uma nessa tragédia e outra nessa vitória na Prefeitura de Natal, eu vou me recolher nesses outros anos e na função de dirigente do partido. Eu já tenho ocupado várias pastas dentro do PCdoB e aí fico com a responsabilidade de ser presidente do partido, até que depois a gente vai alternar isso com o Juliano Siqueira, que é outra história. Sim. Juliano Siqueira é outra história no PCdoB, e com a própria Eveline Guerra, porque vai ter um período que eu vou sair do Rio Grande do Norte, vou passar um ano fora, acompanhando minha mulher e volto depois. Então, nós tivemos aí essas interrupções de candidatura dessa forma. Então, 92, aí eu só volto agora na eleição de 2018. Perfeito. Eu tinha falado para quem está acompanhando que ia fazer perguntas à Procuradoria, mas seria um equívoco jornalístico não dar continuidade a essa linha. Então a gente vai. Mas tem comentário aqui. Bete Olegário. Boa noite, Cefas Carvalho. Boa noite, camarada vice-governador Antenor Roberto. Um abraço solidário desta camarada potiguar que milita no Partido Comunista Português. Bom poder ouvir essas histórias e saber
que o movimento estudantil é foco e força nas lutas. Sim, os comunistas são a razão da própria história. Valeu, Beth. Obrigado pelo comentário. E aí o importante é a informação, porque você vai perguntar. E a questão da procuradoria? O que é que acontece? Nada comigo. É todo assim, tem sempre os atalhos para chegar no principal. Sim, na procuradoria. Por quê? Porque eu, depois com esse casamento, minha esposa começou a fazer concurso de... Sim. E eu comecei a fazer os concursos com ela. Sim. Então, eu era Tribunal de Contas, pedi licença, gastei todas as minhas licença não remunerada e fiquei acompanhando ela. Então, como ela passou no Pará, eu passei 10 meses no Pará. Sim. Nesse meu tempo, eu tinha feito o concurso da PGE. Sim. E, apesar de passar, tive que judicializar, porque houve uma alteração na minha classificação, junto com mais colegas mais maduros, o professor Luiz Antônio e Lúcia Cosentino. Então, esse processo durou tantos anos, acho que, sei lá, 2 ou 3 anos ou mais, que deu tempo eu fazer esse périplo. Ou seja, eu fui ao Pará, morei 10 meses lá, depois ela passou em Pernambuco, minha mulher, passou na Paraíba, então ela ficou indo trabalhar na Paraíba, nós casados aqui, e finalmente saiu minha nomeação para a Procuradoria-Geral do Estado, no governo de Garibaldi, em 90... Garibaldi foi em 98. 98, no final de 98. O que é que acontece? Nesse meu tempo eu tinha feito concurso para a Polícia Civil e passei no concurso delegado aqui da Polícia Civil. Nossa. Aí pedi para ir para o final da fila para dar tempo de eu voltar do Pará. Sim. E isso vai ter a ver pelo fato de eu estar agora no governo do Estado coordenando a política de segurança pública. Foi outro reencontro com o tema segurança pública. Mas eu fiz esse concurso de delegado, fiz o curso de formação, me formei e só pedi para não ser nomeado e ir para o final da fila. Foi quando saiu minha nomeação para a PGE. Aí eu optei pela carreira de Procurador-Geral do Estado. Então, digamos, era uma informação que faltava aqui para a gente fechar. Perfeito. Deixa eu falar aqui o nome dos apoiadores para dar um tempo do amigo comer um queijinho aqui, que Ricardo trouxe aqui muito gentilmente. Obrigado, Ricardo. E outra cerveja, Petra, por gentileza. Obrigado, Ricardo. Lembrando que o programa tem apoio do Adurle Sindicato, Anoreg, SINSP, Sindipetra, Francisca Seguros e Saiba Mais. Por falar em Saiba Mais, Jana Sá trabalha no Saiba Mais. A citada Jana Sá, que tem um trabalho lindíssimo, está com um documentário sobre o pai dela, como o anterior falou. Um abraço então, Jana. Jana está programada para ser entrevistada aqui para falar sobre o documentário. E lembrando também que você pode e deve fazer comentários, perguntas, enfim. A produção vai trazendo aqui, temos mais perguntas daqui a pouco. Vamos fazer então o link para, justamente o link político, Antenor. Obrigado, Ricardo. Da sua primeira candidatura em 1990, com tudo isso que o amigo falou, a candidatura em 92 teve esse hiato para 2018. E a próxima candidatura já é uma candidatura a vice-governador na chapa da então senadora Fátima Bezerra, que foi eleita mesmo numa situação complicada. Lula estava preso, havia um antipetismo no Brasil, mas no Rio Grande do Norte, Fátima foi eleita, o senhor foi eleito. Como foi essa campanha? Como é que foi essa composição? Também algo que não tinha a ver, digamos, com o caminho natural das coisas. Então vamos lá, como Porque foi? Depois que eu terminei essas 2 experiências de candidatura e interrompi a experiência de candidato e passei a ser só exclusivamente dirigente do PCdoB, além de ter minha profissão, mas digamos assim, a minha tarefa política sempre presidir o partido, alternar com outras funções dentro do partido, que eu alternei com o Juliano e depois com a Eveline, que foram também presidentes. E eu cheguei a ser presidente também do Comitê Municipal aqui em Natal. O que é que explica que outras lideranças do partido foram exercitar a questão de candidatura. E George Câmara se destaca nisso. Sim. Inclusive vai ser vereador de mais de uma legislatura nossa. Sim. A primeira experiência de eleição que nós tivemos foi com Juliano Sequeira. Eu estava exatamente, olhe bem, eu estava terminando o curso de formação de Polícia Civil, delegado, novembro de 96, apagada as luzes, Juliano já eleito, 86, né? Já na apagada das luzes, 86 nós estamos falando, né? Juliano, não, 96. 96, Juliano eleito vereador, nossa primeira experiência de vereador. Sim. Eu terminei o curso e embarquei para Belém do Pará, já em dezembro, porque minha mulher tomou posse lá em Belém do Pará. Deixei o partido aqui altivo, animado, autoestima, Juliano vereador, que eu coordenei a campanha dele de vereador. E aí, o que acontece? Depois de Juliano vai ter problemas de saúde, e, enfim, e vai perder um homem. Juliano Siqueira é um gênio, mas um gênio que com problemas de saúde foi tendo prejuízos. E nisso aí o partido preparou outras lideranças para serem candidatos. Aí surge o nosso George Câmara. E George Câmara, então, começa a assumir esse protagonismo. Por que eu estou contando isso? Porque George Câmara vai ser exatamente a figura política do PCdoB que mais vai ter relações políticas com Fátima Bezerra.
Porque Fátima parlamentar, sempre que vinha ao Rio Grande do Norte nas ações políticas, ela procurava o partido nessas formações de ações parlamentares, então, e eu era mais o dirigente do partido que encontrava com ela só em atos e solenidades partidárias. Sim. Então não tinha uma aproximação, como muita gente podia pensar que nos viu tão bem, com toda aquela sinergia lá já em 2018, achava que eu e Fátima tínhamos larga convenção, ao contrário, a convenção de Fátima era com George Câmara. Mas quando o PT decide confirmar essa candidatura de Fátima, eles procuram o PCdoB para que o PCdoB indique a questão da vice, pedindo que o PCdoB apresentasse sugestões, não um nome só. E o partido faz então uma sugestão, acho que era meu nome, o de Gutenberg Dias de Mossoró, acho que de Irene Paiva, que é o nosso notário. Eu vejo que a Norégia aqui também patrocina. Um abraço para a Irene. A esposa de Irene Sofia é a segunda suplente de Carlos Eduardo. Vamos falar sobre isso. Certo? Aí, o que acontece? Nessa decisão partidária, termina que eu fui o escolhido. A Fátima conversou com o partido. Quando Fátima me chamou para essa escolha, eu não tinha nem noção de como o PT... porque é o seguinte, na verdade, no movimento estudantil, o que eu fiz com essas lideranças institucionais, eu não... Oi, meu querido, tudo bem? Olha aí. Luiz Gomes, advogado. Encontrei Marcelo, seu irmão, né? No supermercado, acho que há 2 dias atrás. Agora encontro você. Advogado e ex-suplente de deputado estadual. Bem-vindo, Luiz Gomes. Aí veja bem o que são as coisas. Pelo ter sido líder estudantil, muito de bater de frente com as lideranças do PT na universidade, eu sempre tive a ideia que os dirigentes do PT tinham mais animosidade a mim do que com relação a George, né? Sim. Eram mais acolhedores e tal. George havia construído pontes, né? George era especialista em região metropolitana, então eu lembro de muitos debates de George com... Então eu me surpreendi aí eles me apresentaram a leitura de que por que meu nome seria um nome facilitador. Eu até apostava mais no nome de Irene naquele momento, etc e tal. Eu sei que num passe de mágica, eu me encontro com Fátima na condição de vice. E surge realmente uma sinergia impressionante. Eu digo o seguinte, a esquerda no Brasil tem poucas experiências como a minha de Fátima. Dirigentes partidários que fomos, de estabelecer uma relação de confiança, porque eu digo isso porque nós já tivemos a nossa vice-prefeita em São Paulo, do Haddad, quando Haddad foi prefeito em São Paulo, a vice dele era a companheira... casada com Walter Sorrentino, me fugiu o nome dela agora. Nádia Campeão, que foi secretária de esporte depois também. Enfim, então, só que na própria campanha, de fato, a gente foi construindo um vínculo e eu me surpreendi logo que nós assumimos o governo, porque é o que entra quando eu entrei no governo. Como procurador de Estado, eu vou fazer 40 anos de serviço público agora em outubro. Então, 17 Tribunal de Contas, o resto como procurador de Estado. Então, nós juntamos a sagacidade política que Fátima já tinha de parlamentar, e aí que ela vai surpreender também os próprios adversários, porque todo mundo achava que o fato de Fátima ser parlamentar, ela não teria a capacidade gerencial. Mas ela tinha exatamente os conceitos. Ó, querida, diga aí, tudo bem? Aline Juliette. Vai fazer um festão amanhã, né? Tô sabendo. Tô sabendo. E o empresário Carlos Eduardo Fernandes Amorim. Tudo bem, querido? Bem-vindo. E aí o que vai acontecer é que rapidamente ela vai passar a me dar delegações dentro do governo que vão mostrando cada vez mais essa confiança que ela tem. Eu me apoiando. E assim, o que eu digo que é bom e revelador, porque ela tem os conceitos da boa gestão. Ela sabia que não podia ter... Eu dizia a ela, não pode ter a figura do supersecretário. O governo tem que ser um governo mais colegiado. Isso. Tem que os secretários terem o mesmo tratamento, que os governos anteriores já sabiam, como eu estou dizendo, eu vou fazer 40 anos de serviço público, eu sabia como os governos faziam, hierarquizavam os secretários, não tinha como funcionar uma gestão desse jeito. Então, Fátima combinou o critério técnico, mas política, os secretários tinham que ser politizados. Sim. Ela compôs com o parlamento muito bem, mas o parlamento também só indicava gente com qualificação para os cargos. Então, foi um governo excepcional, até do ponto de vista das outras experiências da esquerda no Brasil, que não tiveram a liberdade que Fátima teve para montar o governo dela. Fátima teve uma liberdade para montar o governo dela, pela forma como ela ganhou a eleição. Sim. Foi a eleição de uma vitória de rombo, ela só elegeu 2 deputados, o nosso querido deputado Francisco Isolda
2 grandes deputados parlamentares, mas teve que compor no segundo turno com aquele parlamento que compõe geralmente com os governos. Aí governo eles compõem como vão compor agora com essa segunda vitória dela, né? Que é da relação própria do parlamento com o poder executivo, isso, é da história dessa relação. Então, aí nós somos cada vez mais, passamos o dia praticamente juntos, ela me chamando para todas as reuniões, além de reuniões importantes. Assim, meu dia com o Fábio, eu não tinha uma agenda de vice-governador, não foi aquele. Os vice-governadores, geralmente, quando eles assumem, eles vão montar o gabinete deles para fazer a disputa política. E às vezes são ilhados pelo governador. E eu sei que o partido até tem uma mágoa comigo, mas é uma mágoa no bom sentido. Eles assim, Antenor foi cuidar mais da gestão do que da política, digamos assim. Então, mas se a gente não tivesse feito a gestão, nós não teríamos o resultado político para ninguém usufruir agora. Todos estão usufruindo da imagem de Fátima, todos estão usufruindo a imagem de Lula, mas a imagem de Fátima que é muito forte, porque ela soube ouvir e construir esse governo assim, com muito diálogo. Esse diálogo com os empresários nunca existiu, todos eles dizem. Então assim, e aos pouquinhos a gente foi dando grandes vitórias. Então a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, é um órgão de Estado. Sim. Ele não é um órgão de governo. Mas a gente mostrou que era possível um órgão de Estado, com o Procurador-Geral e sua equipe tendo pertencimento com o projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, porque é um projeto desenvolvimentista, sim, daí porque ele precisa dialogar com todos esses setores. É verdade. E aí então nós tivemos vitórias políticas importantes, nós tivemos a Secretaria de Tributação muito vigorosa também no liderança, e todos os secretários são espetaculares, as secretárias. Então a equipe, o gabinete todo, e ninguém tem aquela coisa da disputa. Uma secretaria é para fazer o projeto de ABCD, então era um projeto de governo, e por isso nós chegamos. Então é uma experiência. E aí quando ela me chamou para assumir a coordenação da segurança pública, foi outra demonstração de segurança. Por quê? Você pode dar toda entrevista, ela diz: encontrei a calamidade financeira orçamentária do Estado, a segurança pública, a polícia aquartelada, o Estado figurava entre os estados mais violentos. Então, a segurança pública é um dos pilares, inclusive, provavelmente as pesquisas qualitativas hoje mostram o quanto a segurança pública ajuda Fátima. Sim. Porque, claro, o governo nosso não tinha. A população agora está entendendo. Como é que a gente podia fazer investimento devendo 1 bilhão a servidor, 1 bilhão e 600 milhões a fornecedor? Exatamente. O dinheiro que nós vamos ter para investimento vai ser agora no segundo governo, mas no primeiro não tinha como. E ainda mais com essa pandemia que nos... Então, ela me chamou para coordenar e, pasmem vocês, hoje o Estado do Rio Grande do Norte é um Estado mais avançado na parametrização da segurança pública com relação à União. Nós temos o nosso próprio SUSP, Sistema de Segurança Pública Estadual. Nós praticávamos o sistema integrado, mas agora está na lei. Nós temos o Plano Estadual de Segurança Pública, nós temos o Conselho Estadual de Segurança Pública, nós temos o Fundo Estadual de Segurança Pública funcionando. A última tarefa que faltava, eu entreguei ao secretário de Segurança Pública essa semana, que é a nova forma da sociedade se organizar, que são chamados Conselhos Comunitários de Defesa Social. Então você vai poder ter por bairros, vai poder ter por territorialidades diversas, a sociedade discutindo segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Durante a pandemia também, em que ela até por problemas de saúde, ela não podia se expor nas condições que eu podia naquele momento, porque ela tinha alguns indicadores no quadro de saúde dela que ela não podia se expor tanto naquele momento. Sim. Então, ela confiou a mim vários momentos daquelas ações na área de saúde, para a gente fazer a reunião com a saúde, com a segurança, sempre integrada. Então, foi outra experiência extraordinária essa que eu tive na área da segurança pública, de como a gente conseguiu... inclusive esse enfrentamento que a gente teve com o Sócio Nordeste, depois o crime praticado pela empresa, e agora você vê, nós somos um Estado que teve uma vitória tão grande, nós recuperamos já parte importante do valor do calote. Somos o único Estado que tem hoje, digamos, o dinheiro escutando a conversa ali para ser transferido para a conta do Estado. Então, essa questão da saúde, eu me aproximei muito da área da saúde. Nós conseguimos trazer o Hospital da Polícia Militar para dentro do SUS, foi outra experiência também fantástica. Então, a gente foi aos pouquinhos quebrando no Estado do Rio Grande do Norte as paredes. E a intersetorialidade é hoje uma realidade no Rio Grande do Norte. Por quê? Só aconteceria no governo como da professora Fátima Bezerra. Porque você precisa ter uma concepção política de desenvolvimento e uma concepção política da intersetorialidade da aplicação das políticas públicas para poder não ter aquilo que às vezes os governantes têm, aquela ideia de que está perdendo poder porque você está descentralizando. Sim. Então, a intersetorialidade hoje é uma realidade. O que a segurança pública faz e fez interface durante a Covid e faz ainda na área de segurança pública, a partir de pegar um equipamento que era assim, era o ícone deles, essa questão do Hospital da Polícia Militar. Hoje está dentro do SUS
vai se tornar no hospital mais importante depois do Valfredo Gugel de referência, porque é o hospital que tem o maior número de centros cirúrgicos, de salas cirúrgicas. Então, paulatinamente, a gente está criando condições. Fizemos os concursos na área de segurança pública, nós fazia 12, 10 anos não tinha. Então, tudo isso eu participei ativamente da construção dessas alternativas, mostrando o quanto a governadora tinha confiança em mim. Porque outro governador poderia sentir nisso aquela coisa, não, eu vou estar disputando, eu estou dando. Já aconteceu. Estou empoderando Antenor, já aconteceu, entendeu? Aqueles pensamentos mesquinhos que depois pode não estar comigo na próxima campanha. E eu transmiti isso também para os outros. Eu fiz todo esse movimento dentro da segurança pública sem que o secretário de segurança pública, sem que o comandante da Polícia Militar, sem que o comandante do Bombeiro Militar, sem que o secretário da Administração Penitenciária, que foi outra revolução hoje mesmo, eu tive no sistema prisional para mostrar que o privado de liberdade hoje e a privada estão remindo a pena, ou seja, diminuindo sua pena com estudo e com trabalho. Isso só no governo da professora Fátima Bezerra começou a acontecer. Nós estávamos nos últimos lugares e agora já começamos a melhorar nossa posição no ranking, a ponto de ser reconhecido hoje pelo grupo de monitoramento do Tribunal de Justiça, por esse juiz federal, doutor Walter, e pelo Rafael, da Associação dos Juízes Federais, que veio nos visitar. Então, eu fiz tudo isso sem quebrar a autoridade de nenhum deles. Exatamente. Eles continuaram sendo secretários, continuaram sendo comandantes, o diretor do ITEP continuou, mas vendo a Polícia Civil do DGPOL, vendo que a gente estava ali para, na coordenação, ajudá-los e como ajudamos a todos saírem do patamar que eles se encontravam. E hoje, a segurança pública no Rio Grande do Norte é já exemplo para o Brasil, de como você conseguiu, num pouco espaço de tempo, não havia concurso sequer para repor, agora a gente está repondo, polícia militar, polícia... Isso que a gente fez com a Polícia Civil, agora nós vamos aumentar em terça a Polícia Civil. Tínhamos feito já com a Polícia Militar, vamos fazer outro concurso, estamos fazendo dos oficiais de saúde, vamos fazer da parte também do oficial combatente, da parte operacional, que nós vamos fazer o concurso também. Então, Bombeiro Militar fizemos, Polícia Penal, ITEP, agora mesmo também o concurso concluído. Então, tudo isso é um legado muito importante que vai fazer e eu sou muito feliz em ter sido copartícipe, e só foi porque a governadora me delegou, por confiança, essa participação. Então, veja os saltos que foram, né? 2 vezes lá atrás, candidato a deputado federal, depois vereador, e aí eu já apareço agora e deu certo que nós ganhamos a eleição e me tornei vice-governador. Eu até digo brincando, né, que com o Ras Novos teve vice-governador, eu, Genibaldo, e teve Radim Pereira também, né? Dos que eu estou me lembrando aqui no primeiro momento, né? Acho que são esses. Vou deixar o amigo comer um queijinho aqui e molhar o bico, né, como se diz, e ler os comentários aqui. Eveline Guerra, citado aqui. Muito bom relembrar essa história. Vamos reeleger nossas candidaturas, nossa governadora Fátima Bezerra, Lula presidente, Júlia Arruda, deputada estadual Patrícia Santiago para federal e Carlos Eduardo para o Senado, registrado Eveline. E a mesma Eveline diz, valeu nosso vice-governador Antenor Roberto do PCdoB. Perfeito, comente que ainda dá tempo de comentar, nós estamos quase 1 hora, mas o programa está rolando tranquilamente. E registrando que pela primeira vez temos no programa 2 ex-entrevistados aqui. Luiz Gomes já foi entrevistado como advogado e Aline Juliette já foi entrevistada como militante e suplente vereadora. Aline Juliette faz aniversário amanhã, Cervejaria Resistência, a partir das 19 horas com som de Rosas na Cartola. Excelente. Brígida e Glau Vanderlei, maravilhoso. Lembrando também que o primeiro casal formado pelo Conversa Botequim está aqui. Carlos Eduardo, não o candidato a senador, Carlos Eduardo Amorim e Aline Juliette, primeiro casal de muitos formados. Se conheceram aqui, olha aí. Eles se conheceram aqui no Conversa de Botequim. Você já pode usar isso como marketing, né? Venha conhecer o seu par. No Conversa de Botequim. Nas diversas formas de amor, venha conhecer o seu par aqui. Isso, então, vem aqui pro Conversa de Botequim no Badalos, vai que você encontre, né? O seu love, né? O seu crush. E tem mais comentários. Harrison Magalhães, que é do PCdoB. Melhor vice-governador da história do Rio Grande do Norte. Valeu, Harrison, muito bacana. Geraldinho Carvalho, cantor e compositor, que hoje mora em Brasília. Abraço, Geraldinho. Boa tarde, camaradas. Conterrâneos, não camaradas. Mas também poderia ser camaradas, né? Ele é camarada, tocou muito nas nossas festas com o George. Exatamente. Parceirão. Valeu, Geraldinho. Geraldinho é um querido. Quando vier Natal já está combinado que ele vai ser entrevistado. Beth Olegário, direto de Lisboa. Aqui é uma pergunta. Uma pergunta para o amigo. Quais as dificuldades do PCdoB em um estado marcado pela política hereditária
por uma política fincada em regimes oligárquicos, onde a política é um instrumento de manutenção de um status quo e da manutenção por vezes, da miséria. Ele está em Portugal? Beth Olegário. Ele está em Portugal? Ela está em Portugal. Beth. Beth, ela está fazendo a pergunta, quais Beth, as dificuldades? Não, é perfeito, porque o fato de você estar em Portugal, então, essa pergunta dela tem a ver exatamente com a história do movimento comunista internacional, porque Sim. em Portugal, os comunistas puderam, historicamente, lograr a condição de partido de massas. Sim. A dificuldade tanto se aplica ao Rio Grande do Norte, mas no Brasil, de uma forma geral, é o seguinte: o Partido Comunista do Brasil aqui, no caso o PCdoB, nós não tivemos esse momento histórico de continuar sendo um partido de massas, porque houve a ditadura militar que vai dar um corte radical nisso. Porque se você for ver na história, a partir da figura do próprio Luiz Carlos Prestes, Prestes representava exatamente naquela acumulação a liderança comunista maior e era um partido de massas. O problema é que na disputa do movimento comunista internacional você vai ter divisão aqui no Brasil também, o que faz o partidão e depois a reorganização do PCdoB, ali por 62, aí depois tem a conferência de 66. Só que a ditadura militar, quem viu a versão agora do filme que nós tivemos, Marighella, vai entender melhor o tratamento. Ali não tem como, os comunistas têm que ser exterminados. Então, eu me lembro que Miguel Arraes, quando teve, governador de Pernambuco, quando teve aqui em Atos Políticos em Mossoró, ele conta exatamente isso. Nós somos uma sociedade que houve uma interrupção. Quando você matou os principais líderes e eles eram da escola comunista, você aqui vai interromper. Na redemocratização, os comunistas exilados, alguns começaram a voltar, mas só que nós já tínhamos tido a história do movimento sindical brasileiro, ou seja, o Brasil respirou, sem ser pelo movimento comunista internacional. Ele vai numa relação da igreja com os sindicatos, desenvolver uma corrente política que vai se tornar depois o Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos no Brasil, diferente do que acontece em outros países, uma clara interrupção entre a corrente comunista de massa e o surgimento de um partido com as características do PT, que é um partido que surge no primeiro momento, e Lula representa bem isso. Lula não é um homem de erudição comunista, socialista. Lembrando que o PT não é um partido comunista. Exatamente. Então Lula vai representar exatamente o que nós tivemos também na Polônia, com Lech Walesa. Então, aquele movimento em que o trabalhismo ele vai assumir uma posição política protagonista para disputar espaço no parlamento. O Partido Trabalhista Britânico. Exatamente. E depois o PT evolui para disputar os governos, porque também a esquerda teve aquele primeiro momento de discussão, seguinte: não, nós vamos só para o parlamento, não vamos administrar o capitalismo. Então tinha também esse dilema existencial. Então, tanto é que as primeiras experiências do PT vão ser no parlamento, mas também ele passa a disputar a questão Então nós ficamos assim. Até hoje a população, e como aqui uma eleição começa, e como foi a minha de vista, para a população, a parte da população que tem consciência do que é que está acontecendo na política, ela vê a gente como uma coisa só. E agora que nós viramos uma federação de partidos, que agora PT, PCdoB e PV é uma federação de partidos nacional e que se reproduz local. Então, a gente ficou sem o protagonismo eleitoral. E imagina que o PT vai sofrer com o golpe em Dilma, que é exatamente o antipetismo, nós enfrentamos muito tempo atrás, já há décadas, um anticomunismo. Então, historicamente, você vai pegar toda essa luta no campo ideológico, a questão do anticomunismo. Então, nós enfrentamos muita dificuldade. E aqui tem um aspecto histórico que, nos livros de Gessé de Souza, você consegue entender melhor. O Partido Comunista do Brasil, nessa disputa de hegemonia pela esquerda, e isso está muito expresso na atual eleição, inclusive, é que nós sempre discutimos de que, do ponto de vista da questão estratégica, a luta pelo socialismo, na questão tática, você tem que colocar à frente a luta pela questão da soberania nacional e da construção do Estado Nacional. Então, a questão do desenvolvimento nacional seria a grande frente para você construir. O Partido dos Trabalhadores, pela sua forma como surgiu, ele vai colocar à frente do movimento a pauta identitária, que são exatamente o que nos anos 90 em diante, principalmente nos anos a partir de 2000, isso vai ter uma grande visibilidade depois das eleições parlamentares. Então, o problema a questão, por exemplo, racial, o Brasil com a estrutura, um escravismo estruturante. Então, começam essas expressões das candidaturas representando as mulheres, representando a questão dos negros e das negras excluídas
dentro do escravismo, do escravagismo estrutural, vai ter mais agora recentemente LGBTQI+. Então isso foi tomando conta da discussão e do debate das correntes políticas e da disputa. E aí, dando um salto rápido para você ver, e a questão da misoginia tudo, é que toda a derrota que nós vamos ter com Dilma, existiam os problemas políticos concretos do governo de Dilma. Erros de condução também. Erros do perfil de Dilma, sim. Mas Dilma tem muito mais méritos do que defeitos. Mas a misoginia e a questão de gênero, a questão dela ser mulher, vai facilitar o golpe de Estado. Só quando você volta lá para Getúlio, é a mesma coisa. Quem está à frente da discussão do Estado Nacional é atacado para a desconstrução. Então, do jeito que Dilma foi desconstruída, lá atrás nós temos Getúlio desconstruído. E Getúlio foi um fator de divisão na própria esquerda, porque nós mesmo apoiamos e desapoiamos Getúlio em alguns momentos da etapa política dele. Mas Getúlio, a história política do Brasil tem tantas interrupções que Getúlio é a coisa mais importante que a gente vai ter do ponto de vista de você ter a primeira vez o desenho de uma nação, de um Estado Nacional desenvolvimentista com a questão das empresas que vão surgir. Se reinventou, né? Exatamente. De uma porque ele pra outra, e aí por isso que ele teve que buscar como administrador e como por político. isso que ele teve que buscar aliança na classe trabalhadora. Sim. E criar o próprio Partido Trabalhista naquele momento. Então, é importante isso para a história do que nós buscamos ainda hoje, que é um país que tem uma identidade nacional, tem a sua soberania e tem o seu desenvolvimento dentro de uma geopolítica, mas tendo o seu protagonismo, porque nós temos potencial para ter protagonismo na geopolítica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque agora, de novo, nós tivemos um episódio que mostra por que o Lula hoje tem diferenças do Lula anterior. É porque, durante o período da prisão, Lula dava algumas declarações que ele dizia que estava estudando e lendo muito sobre o Brasil. Esse Lula que vai assumir a presidência da República, ele de fato, eu esperando que ele cumpra o que ele disse nas entrevistas e na proposta do programa, e por isso que ele trouxe o centro para ser o grande aliado dele, o Alckmin. Quando ele traz o Alckmin, ele está trazendo um centro, porque não há espaço para a esquerda construir um projeto no Brasil. Há uma correlação adversa no mundo e aqui nós tivemos um retrocesso, que é um retrocesso na política, mas é um retrocesso civilizatório. Tanto é que Lula diz a mesma coisa que a gente disse quando a gente propôs a Frente Ampla, que eles vão entender depois a Frente Ampla e vão praticar. Que é o seguinte, ele usou até no último debate a frase de Paulo Freire, nós temos que ver as divergências e trabalhar com os divergentes contra o antagonismo. Por que o antagonismo? Porque agora você teve um retrocesso civilizatório, inclusive. Sim. A política saiu do campo da modernidade, da disputa que a gente tinha com os liberais, com o setor de centro, e foi para o período anterior ao o Estado liberal de direito. Nós estamos atrás disso porque o atual governante, ele desconstrói as bases do Estado Democrático de Direito que nós construímos com a Constituição de 88. E a Constituição foi promulgada em 88. Então, o que acontece é que esse Lula diz nas entrevistas, e é verdade, ele já começa a entender o papel da burguesia, o papel do agronegócio, ele começa a entender o papel que algumas atividades econômicas têm, os potenciais têm. Ou seja, ele sabe que o Brasil hoje vai continuar sendo disputado na geopolítica do mundo, que saiu do mundo do pós-guerra, da Guerra Fria, depois foi um mundo unipolar, dirigido pelos americanos, e tornou-se um mundo mais plural do ponto de vista dos polos econômicos, onde a China vai assumir um protagonismo muito grande e a Rússia, que é o que restou do debate da antiga União Soviética, vai começar também assumindo cada vez mais protagonismo. Então aquele encontro da China ontem com a Rússia é a demonstração dessa nova geopolítica. Sim. Eles estão sempre dando um recado dizendo o seguinte, nós temos nossas divergências, mas nós não somos antagônicos. Exatamente. O nosso antagonismo é com a ofensiva americana, porque é uma ofensiva belicista. Porque a disputa global dos mercados pelos americanos se deu sempre com a intervenção militar, notadamente na questão do Oriente com a disputa do petróleo, das fontes de energia. Já os chineses fizeram pelo mercado. Os chineses entraram hegemonizando a economia de mercado, ou disputando ela, melhor dizendo, pelo comércio. Sim. Certo? Eles são os grandes navegadores do passado. Aqueles grandes navegadores do passado e que chegaram com guerra e destruindo, como os chineses já chegaram com a visão mais moderna. Ele não chega com a pretensão de superar a sua identidade. Por quê? Porque foi um povo fracionado em tribos que teve que construir a identidade nacional. Um povo que vive uma experiência dessa não vai ter a presunção de chegar no Brasil, em qualquer país, querendo impor
a cultura deles, impor a hegemonia de pensamento deles. Então eles chegam sempre na composição. É por isso que hoje qualquer empresário chinês que chega num país, ele vai sempre procurar o parceiro nacional. Porque ele chega, como se diz, como o Papa, pelas bordas. Ele não chega, eu cheguei aqui para dominar vocês, anunciando como os americanos, em regra, fizeram, colocando a parte da ofensiva belicista e tal. Então, isso tudo explica um pouco esse momento que a gente vive hoje, esse novo Lula. Lula, hoje, eu acredito que ele tem mais estofo de estadista ainda, porque foi presidente da República 2 vezes, fez a sucessora dele, mas também nessas leituras e pela biografia que está escrita dele, mostra que ele hoje consegue entender que a questão do Estado Nacional não tem como fugir disso. Porque é uma disputa objetiva. Sim. Se você vai explorar as commodities a um preço X, ou se você vai se propor a industrializar e agregar valor na commodity para ela ser um produto que vai circular em mercadoria no mundo, portanto dando mais riqueza ao seu povo. Então essas são as questões que estão postas. E é isso também que vai explicar um pouco a estupidez que aconteceu no nosso campo. O que é que eu chamo a estupidez que aconteceu no nosso campo? É que nessa disputa de divergência, alguns levaram isso para o campo do antagonismo. Exemplo disso aconteceu com Eduardo Campos lá atrás, mas Eduardo pelo menos parou no campo da divergência, ele não atacou Lula, ele não se tornou antagonista. Mas o que está acontecendo com Ciro é exatamente isso. Ciro já atravessou a questão da diversidade, da divergência, melhor dizendo, para o antagonismo. Sim. Então, e isso tem a ver com isso que eu estou discutindo, porque o Ciro, no que diz respeito à questão do Estado Nacional, do desenvolvimento nacional, o tipo de desenvolvimento, ele até tem uma grande contribuição a dar, e Lula queria isso. Sim. Por isso, até o último Lula tentou, até aquele último debate, Lula disse, olha, nós ainda vamos conversar sobre o futuro do Brasil, né? E aí ele passa então a desenvolver todo esse antagonismo. E aí levou arrastado nisso, nós perdemos um quadro importantíssimo para o PCdoB. O PCdoB perdeu um quadro dos mais importantes, eu considero um dos políticos mais eruditos que nós já tivemos, formado desde o movimento estudantil, foi Aldo Rebelo. Se você vai estar um tal Aldo Rebelo hoje, está do lado de Ciro. Acho que é candidato até ao Senado de São Paulo. Porque o Aldo, ao combater essa questão da pauta identitária, substituindo a construção da pauta do programa do Estado Nacional, do desenvolvimento nacional, ele passou a ter antagonismo e passou a atacar as lideranças do PT, porque se sentiu preterido várias vezes Aldo também nas disputas. De uma então, extremidade para outra. É isso que acontece. Então você tem que ter muito cuidado. Era a mesma coisa agora, digamos o seguinte, eu, como vice-governador de Fátima, imagina se eu não tivesse compreendido o que nessa grande aliança nacional que o PCdoB propôs, esses arcotes que o Lula fez, que envolveu colocar o MDB aqui na vice, etc. Eu mesmo fui buscar a articulação de Carlos para ser o nosso candidato ao Senado. E isso foi importante porque a gente... Você imagina hoje o que era a eleição de Fátima se Carlos fosse candidato, juntando todo esse povo contra nós. Exatamente. Então, quando a gente trouxe o Carlos, muita gente não entende. Carlos se acha 10 defeitos para Carlos Eduardo. Eu digo, eu dou uma virtude. Sabe qual é a principal virtude de Carlos Eduardo? É que ele era o ativo político que nós tiramos de lá e desmobilizamos a oposição. Só nisso ele já tem o mérito de ter o nosso voto. Sim. Além de como prefeito de Natal, foi um bom prefeito. E ele, apesar de ter tido aquele desvio bolsonarista naquela eleição passada, e eu digo isso muito à vontade, porque eu estava no estúdio com Fátima, quando eu disse para o marqueteiro dele, você vai fazer Carlos Eduardo perder mais do que uma eleição. Certo? Porque ele estava desconstruindo uma imagem política que ele tinha. Sim. E hoje Carlos está aí, ao lado de Fátima, acho que é importantíssimo, nós vamos derrotar esse Rogério Marinho, isso é importantíssimo. E aí, imagine se eu fosse, desses arranjos políticos, se eu fosse me tornar antagonista do PT, o adversário do PT. Não, a gente tem que entender o principal. Eu tenho até uma crítica ao PT que não manteve o acordo que fez conosco no tocante à primeira suplência. O PT rompeu esse acordo. Então, isso aí não tem... Agora nós não vamos jogar a criança com a água da bacia toda fora. O principal é isso. Nós temos que ganhar a eleição com Lula, nós temos que ganhar a eleição com Fátima, nós temos que ganhar a eleição com o Carlos Eduardo do Senado. Agora o PCdoB precisa ganhar também a eleição no parlamento. Daí a importância dessa eleição para que Fátima, além dos deputados do PT que vai eleger, do PV, nós elejamos Julia Arruda, deputada estadual, que é a nossa candidata do 65777. E lançamos, inclusive, candidatos a deputado federal, porque nós temos a Patrícia Santiago, que é importantíssimo para nós, 6510, que eu até elogiei ela. Gostei, vocês estavam numa frente política aí, teve um arranho. É bom se posicionar, dizer o que houve, que não gostou, porque às vezes na retórica você fala muito em ser inclusivo,
de não ter preconceito, e às vezes você tem que ter cuidado como é a sua prática no dia a dia também, né? A retórica é uma coisa, mas a prática é o critério da verdade. Correto. E aí nós temos o professor Paulinho também, que é nosso candidato, só lançamos mais um estadual, que foi o Lúcio Claudio, que é vereador lá em Santa Cruz. Mas por que eu voto na legenda do PCdoB, ou nos candidatos do PCdoB à federal é importante? Porque graças à federação o PCdoB ganhou essa sobrevida. Quer dizer, se a gente elege hoje os nossos parlamentares, deputados federais dentro da federação, nós estamos cumprindo uma meta, mas nós precisamos cumprir uma meta já para a próxima eleição. Então, além de eleger deputado federal, aqui no Rio Grande do Norte a gente precisa, no mínimo, na cesta de voto nacional, alcançar um percentual de votos. Sim. Que passa dos 2%, alguma coisa, 2%, 2 alguma coisa. Então, por isso que cada voto, o PT tem candidatos extraordinários, como, o Mineiro vai para um candidato extraordinário, Natália, Samanda, tantos outros candidatos extraordinários. Mas eles entendem que nós precisamos pedir voto para os candidatos do 65, sim, porque a sobrevivência legal do PCdoB no parlamento depende não só dos deputados federais que a gente vai eleger nos estados, mas que você precisa ter em um número, acho que em 9 estados também, você tem que eleger, mas você tem que ter nos estados aquela votação mínima de percentual. Então, por isso que o voto na nossa Patrícia Santiago é importante, que é o 6510 do nosso professor Paulinho lá em Mossoró. E a gente tem que ter esse ambiente com os nossos companheiros de federação, com o PV, com o PT. A gente não pode confundir divergência com antagonismo. Isso aí porque isso está acontecendo agora. Você chegar numa reta final da eleição dessa, que a gente pode ganhar a eleição em primeiro turno, e o comportamento de um antigo aliado, que hoje é candidato e tem o direito e a legitimidade de ser, ele passa a se relacionar conosco no antagonismo. Então, e por isso que está começando a ter essa reação de várias lideranças do PDT que estão dizendo, eu não acompanho o Ciro nessa virulência contra a candidatura de Lula, contra a esquerda, de jeito nenhum. O Brizola Neto exatamente. Condenou Ciro. Nós não aceitamos esse papel aí. Vai entrando cada vez mais forte uma transferência de voto do eleitor do PDT, que é um eleitor que tem tradição classista, trabalhista, que não vai acompanhar esse discurso virulento do Ciro e pode, migrando para a candidatura de Lula no primeiro turno, a gente ganhar essa eleição no primeiro turno. Como vamos ganhar aqui para o governo do Estado? Perfeito! O programa está com mais de 1 hora. Por mim, eu ficava conversando aqui até 10, 11 da noite. Mas eu já tenho que ir para o meu próximo compromisso. Pronto, o amigo vai. Pode ficar tranquilo. Vou para a última pergunta. Lembrando que daqui a pouco tem show de Júlio Lima. 8h30, Júlio Lima aqui, que já foi entrevistado aqui, vai estar no palco aqui. Lembrando também que antes do show do Júlio Lima aqui, tem Ana Lu Soares, aqui pertinho no Borogodó. Beco da Lama, cheio de coisas hoje, muita programação. Deixa eu fazer a última pergunta, entendeu? Essa pergunta eu sou obrigado a fazer enquanto repórter político, senão os repórteres políticos sérios do Rio Grande do Norte não vão me perdoar. Eu até já liguei para o amigo e o amigo me respondeu sobre isso. Com a polêmica da candidatura ao Senado, Jean Paul Prates acabou sendo preterido para Carlos Eduardo, como já conversamos aqui. Especulava-se que você seria o primeiro suplente e Rivaldo Fernandes do PV o segundo suplente. Eu até liguei, fiz uma matéria para Saiba Mais, acabou que não aconteceu isso. Acabou que o primeiro suplente acabou sendo o próprio Jean Paul Prates, que hoje é amigo de infância de Carlos Eduardo, e a segunda suplente do PCdoB, Ana Sofia. Eu pergunto, ficou alguma aresta? Isso já está resolvido? É uma pergunta que eu sou obrigado a fazer para saber como está a conjuntura. Eu sou do PCdoB, então o PCdoB, a uma certa altura do campeonato, mesmo contrariado com a quebra do acordo... Sim, porque foi quebrado, né? O acordo era... Preferiu seguir adiante. Então, em vez da gente ficar apenas postergando, que não tinha mais correlação de força para a gente reverter, sim, então aí nós acertamos, eu acho que foi bom a escolha de Sofia, porque nós envolvemos um município importante como Parnamirim, tem a Irene, que é um notário muito com sua liderança, já foi candidata a prefeito, a vice lá, aliás, foi candidata a vice na chapa de Maurício, já tinha sido candidata a deputado federal, eu acho. Agora, eu tive, evidentemente, que ter o cuidado, e a governadora compreendeu, que eu não sou candidato, então eu não posso estar andando na campanha majoritária, não tem sentido isso, é outra campanha. Sim. E aí eu, como militante do partido, peço voto para Lula, peço voto para Fátima, peço voto para Carlos Eduardo e peço voto para Júlia Arruda, para Patrícia aqui em Natal, quando vou no interior, prestigio o comitê dos nossos camaradas. E também para o partido é uma forma de eu estar mais junto deles, que esses 4 anos a gente teve muito na gestão, mas sempre também o partido reconhece que mesmo estando na gestão, eu sempre estive presente em toda a programação do PCdoB. Eu nunca, PCdoB para lá e Antenor Vice, não, a gente sempre procurou acolher o partido, sempre procurou se relacionar. Então, são 4 décadas de militância, não é? 40 anos aí já que a gente está nessa batalha. E a gente vai construindo um caminho que a gente sabe que vai ficar para as próximas gerações. A gente necessariamente não vai
Porque foi... Imagina, eu hoje estou com 40 anos de serviço público, já para lá de me aposentar. Na política mesmo, a gente já podia estar passando bastante, ainda bem que o PCdoB tem o JS, a gente consegue ter essa geração nova que está sendo... Pedro Gork foi Pedro Gork, né? A nossa nessa JS mesa, lidera isso aí. Patrícia, essa menina, vê a história de Patrícia, a história dessa... Você vê o seguinte, a gente luta pela emancipação e inclusão, isso tem uma teoria. Quando você vê o seu camarada na prática ter o acesso por essa política, como ela é, de cotas, aí se torna a primeira pessoa da família a fazer a universidade, então a gente vê na prática as coisas acontecerem. E esse achado, por exemplo, eu digo sempre, eu sou extremamente grato, o PCdoB tem que ser grato a Júlia Arruda. Porque se não fosse Júlia Arruda, nossa candidatura com mais expressão eleitoral nesse momento, veja, Júlia poderia estar em qualquer partido, inclusive qualquer partido da federação, e ela optou em estar no partido PCdoB, que é um partido de menos fundo eleitoral, pequeno, sem grandes estruturas, com todo esse anticomunismo que tem na sociedade. Sim. Porque o anticomunismo hoje é o gênero no qual o antipetismo foi acoplado com o golpe de Dilma para cá, né? Então veja que nós estamos numa contramaré. E as coisas não são fáceis nem aqui na América, em canto nenhum. Esses movimentos conservadores eles estão no mundo inteiro. Então nós estamos numa contra-onda aí, infelizmente. Então essa vereadora de 4 mandatos vir e nos representar, então eu disse a ela, eu sou muito grato sempre por tudo que você representa. Como ele estava me dizendo aqui, lembrando sempre, nós temos candidaturas localizadas, Vilma Leão, que é sindicalista lá em Panamirim, que é uma candidatura coletiva, já tem a representação também coletiva com a parte do nosso pessoal da UNegro, que participa do movimento antirracista. Então, o Paulinho, o professor da UERN, uma figura fantástica, o Lúcio Cláudio, nosso vereador. Então, eu tenho que, nesse momento, meu papel é esse. E Fátima sabe que não existe qualquer ranhura entre nós, não existe qualquer dissenso. O partido que me representa, o PCdoB, nessas tratativas. E agora, esse é o meu momento de pegar na mão dos companheiros do partido, né? E de caminhar com eles nessa eleição. Perfeito, respondido então. O programa está quase acabando. Vou mandar um abraço para Eduardo Alexandre Dunga, que estava aqui, acho que está ali fora. Já foi presidente da Samba, grande abraço. Abraço para Natália Chagas, que é do PCdoB, mas haja afiliado aqui, pessoal de esquerda aqui hoje. Todo mundo que está aqui, que já falei, lembrando que amanhã é aniversário de Aline Juliette. Registrando, estaremos lá para beber a cerveja comuna e para celebrar o aniversário nosso amigo Anderson, né? Isso, Anderson Barra. Da cervejaria lá. Eu tive ontem lá. Ontem eu estive lá com o Anderson e foi muito bacana esse reencontro lá com ele também, porque a esposa do Anderson, que é juíza do trabalho, é colega da minha mulher, Luiz Eugênio. Nossa, então tá tudo em casa. Exatamente. Então, é o que eu digo, onde eu vou tem sempre um pedaço da gente colando. E a Resistência Cervejas é quase um lugar dedicado ao movimento progressista, né? A cervejaria Resistência exatamente. É um lugar fantástico. Exatamente. E deixa eu agradecer a equipe. Nós temos a produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, filmagem de José Áglio e apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson, a quem agradeço. Nós temos o apoio de Anoreg, Adurne, Cinsp, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. A produção quer me dizer alguma coisa? Hã? Amanhã tem, a produção está lembrando que amanhã no Centro de Natal, em Zé Reeira, aqui pertinho, tem o Festival Vermelho e a Cor Mais Quente. Um monte de banda boa, do Solto, Escarimbó, vai faltar chão aqui, mas eu vou estar preferencialmente no aniversário de Aline Juliette. Se sobrar alguma coisa de mim, eu venho aqui assistir. Agradecer aqui a Antenor Roberto, uma aula de comunismo, uma aula de PCdoB, de história, de uma salva de palmas. Obrigado. Antenor Roberto, vice-governador do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Antenor. Ô, querido. Em nome da equipe... Vamos fazer o último brinde aqui, encher o copo, né, Em nome da equipe, agradeço. Saúde e vigor para seguir na luta. Vamos todos, que a luta continua. Muito obrigado a você que está assistindo e até o próximo programa.